Deu tempo a achar Daniel capítulo 6? Deu, né? Ô glória! Então nós vamos ler nessa noite a partir do versículo de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eu vou pedir você para repetir só essa última parte. Diga: que não se pode revogar. Pode se assentar glorificando ao Senhor nesta noite. Pela sua palavra. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida no nosso meio, porque ela é muito pregada. Obrigada, minha irmã. Muito cantada, ela está presente nos nossos louvores, está presente em nossas pregações, porque ela fala de um grande livramento que Deus deu ao seu servo. E se tem uma coisa que Deus tem falado muito essa noite, se você tem prestado atenção, é sobre obediência. E Daniel, ele foi um servo muito obediente. E a obediência, geralmente, ela não está ligada com a nossa vontade, porque senão ela não é obediência. Se eu fizer só aquilo que eu quero, isso não é obediência. Obediência é justamente eu fazer algo para Deus, até quando eu não quero fazer, mas eu faço por obediência. Então a obediência não está ligado à vontade, mas simplesmente à disposição, à decisão de ser obediente. E quando nós vamos para o capítulo 1 de Daniel, nós vemos que houve essa decisão no coração de Daniel de ser obediente, porque a obediência também não vem por obrigação, não, tem que ser algo que parte de você, e não porque alguém mandou fazer. Isso não é obediência, é obrigação. Ninguém mandou ou obrigou Daniel a ser obediente, não, ele assentou no seu coração ser obediente. Quando no capítulo 1 a Bíblia diz que ele chega na Babilônia, dentre os outros cativos de Judá, ele chega em uma terra estranha, em uma terra estrangeira, e talvez como os demais cativos, ele chega sem uma perspectiva de grandiosidade. Quem é que espera crescer em uma terra estranha? Quem é que espera crescer em uma terra que você chegou como cativo, como escravo? Diferente do que ele era em Jerusalém, porque em Jerusalém Daniel estava entre os nobres, entre os jovens de boa aparência, inteligentes, nobres. Só que quando ele chega na Babilônia, ele chega como cativo, talvez com a promessa de que participará de uma seleção para trabalhar ou para servir no palácio, mas ainda assim seria um estrangeiro em terra estranha. Ele chegou na Babilônia e ele chega debaixo de um decreto. E qual é o decreto que está sobre a vida de Daniel? É um decreto que parte do rei da Babilônia. Você vai fazer o que eu quero, e vai crescer se eu quiser, e vai ser assim, 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 vai comer o que eu der, e vai vestir o que eu quiser, e vai se chamar com o nome que eu colocar.
Ele chega na Babilônia com diversos decretos sobre a vida dele. E a primeira coisa que eles querem mudar, ou mudam na vida de Daniel, é o seu nome. Porque nome fala de identidade. Eles querem roubar a identidade de todos aqueles jovens que chegaram na Babilônia. Porque se você prestar atenção, era muito comum na cultura judaica eles darem nomes aos seus filhos que tinham significados. E a maioria desses significados apontavam para o Deus que eles serviam, que era o Deus de Israel. Então era muito comum que o nome das crianças judias tivessem o nome do Deus de Israel. E não era diferente com Daniel, porque Daniel significa Deus ou Jeová é o meu juiz. Tem o nome de Deus no nome de Daniel. Aí a primeira coisa que eles fazem é mudar. Não, Daniel, tu não vai mais se chamar Daniel, tu vai se chamar Beltsazar. Por quê? Porque Bel era o principal deus da Babilônia. Eles estão dizendo: eu vou tirar o nome do teu Deus e vou colocar o nome do Deus da Babilônia no teu nome, para tu aprender que o teu Deus agora é outro e a tua identidade é outra. Mas imagina Daniel olhando e dizendo: tu toca no meu nome, na minha identidade não. Tu pode até mudar meu nome, mas a minha identidade não. Porque Deus, o Deus de Daniel, não estava enraizado no seu nome. O Deus de Daniel estava enraizado na sua essência. Quando está enraizado na essência, ninguém tira. Por isso eles mudaram para Beltsazar, porque Beltsazar significa Bel, proteja a sua vida. E quem era Bel? Um dos principais deuses da Babilônia. Ele está dizendo: Daniel, a tua vida agora não está mais na mão do Deus de Israel, esquece isso aí. A tua vida agora está na mão de Bel, o Deus da Babilônia. E Daniel está lá. É um jovem. Ele é o quê? Um jovem. Porque obediência também não tem a ver com idade. Nem tem a ver com vontade, nem com obrigação e nem com idade. Do mesmo jeito que tem ancião desobediente, tem jovem obediente. E vice-versa. E Daniel, mesmo sendo um jovem, começou a ser treinado para servir no palácio e participar de uma seleção. Todos os jovens que vieram junto com Daniel para a Babilônia vão participar dessa seleção para servir no palácio. É uma oportunidade que eles vão ter. E qual é o decreto? Comer dos manjares ou da comida, da mesma comida real. A comida que era servida no palácio vai ser servida para os jovens, porque o rei quer que eles comam da melhor comida, para que quando forem apresentados diante do rei, eles estivessem em uma melhor forma. Só que Daniel assentou no seu coração. Ele assentou aonde? Coração. Partiu dele. É questão de decisão. Eu vou falar de novo, tu completa para mim. É questão de decisão, irmãos. Se a obediência fosse questão de situação, Deus relevava muita coisa. Ah, a bichinha desobedeceu porque é aquela situação, foi aquela oportunidade, ela não podia rejeitar, foi aquela proposta, não tinha um presente envolvido, não podia perder aquele cargo, enfim. Só que a obediência não tem a ver com situação, por isso que Deus não releva. Porque independente da situação, nós temos que ser. Mas foi porque ninguém estava vendo, mas Deus. Então é questão de decisão. Estou pedindo para tu repetir para ficar cravado. É questão de decisão. Então Daniel decidiu não se contaminar. Aí com seus amigos mais próximos, Ananias, Misael e Azarias, que também tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles 4 decidiram não se contaminar com os manjares do rei.
Haja vista que era muito comum a comida que era servida no palácio ser oferecida aos deuses da Babilônia. Então eles decidiram que não iriam comer essa comida. E pediram ao eunuco, ao chefe dos eunucos, para lhe darem essa graça, né? Essa autorização. E sabe por que o chefe dos eunucos deu essa autorização para eles? Porque Deus deu graça a eles. Você vai entender agora. Todas as vezes que você decidir ser obediente, não vai te faltar graça da parte de Deus. Pode ser que por causa da tua decisão de ser obediente te falte dinheiro, mas não vai te faltar graça. Pode ser que te falte elogio, mas não vai te faltar graça. Pode ser que te falte cadeira, mas não vai te faltar graça. Pode ser que te falte uma oportunidade, mas não vai te faltar graça. Pode ser que te falte amizade por causa da tua obediência, mas não vai faltar graça. Quem é obediente tem graça, irmãos. E Deus deu graça a eles aos olhos do eunuco, do chefe dos eunucos. E eles começaram a se alimentar de uma forma diferente. Só que para isso eles foram experimentados por 10 dias a princípio. Diga experimentado. Foram experimentados. Experimenta a gente, só para ver se a gente vai aguentar. Você sabia que antes de Deus te usar, ou antes de Deus te elevar ao novo nível, Ele vai te experimentar? Porque uma coisa é eu dizer que consigo, e outra coisa é eu conseguir. É por isso que Deus muitas vezes nos experimenta. E Deus não usa quem não é experimentado. Todas as vezes que você vê que hoje em dia você vê muitos ministérios crescendo rápido demais. Ministério que cresce rápido demais é porque não foi experimentado. Aí cresce muito rápido, mas muito rápido também cai. Aqueles que demoram a crescer é porque Deus está dizendo: eu estou te experimentando. E você dizendo: está demorando, e Deus: estou te experimentando. E você dizendo: está demorando, eu estou te experimentando. Estou te experimentando, estou te tratando. Eles foram experimentados por 10 dias. E depois desse experimento de 10 dias, aí o chefe dos eunucos olhou e disse: rapaz, mas não é que o semblante de vocês não está até melhor do que o dos outros? Quer dizer que vocês não disseram da boca para fora, não. Vocês aguentam, não aguenta? Vocês aguentam, não aguenta? Pois se aguenta 10 dias, aguenta o resto do processo. Vamos continuar assim. E continuar o resto do processo com os legumes, com a água, totalmente diferente dos outros. E quando findou-se todo aquele processo, os jovens foram trazidos diante do rei para serem escolhidos aqueles que serviriam no palácio. E a Bíblia diz que o rei falou que entre todos os jovens não foram achados ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha para quem está do seu lado e diga: eles eram diferentes, porque tinham graça. Diga com firmeza, diga: eles tinham graça. Tem gente achando que para se destacar precisa de beleza. Tem gente achando que para se destacar precisa de patrocínio. Tem gente achando que para se destacar precisa de dinheiro. E Deus está dizendo: tu só precisa de graça. A graça vai te colocar em lugares que tu nem machalabaia sorabacandarábia. A graça vai te fazer assentar em cadeiras que tu nunca imaginou sentar. Para quando tu chega lá, tu saber: não foi o dinheiro, não foi o dinheiro, não foi a minha inteligência, foi a graça. Eu cheguei aqui por causa da graça. Tinha alguém melhor do que eu, mas a graça, favor imerecido. Eu não mereço,
Mas a graça, olha aí, você sendo cheio de graça, recebe graça para entrar naquela empresa, recebe graça para sentar naquela cadeira, recebe graça para concluir aquela faculdade, recebe graça para sentar naquela mesa, recebe graça, recebe graça, recebe graça. Oh! Meu Deus! Olha o avião subindo, remanto, olha o tapete da honra sendo estendido, olha as mesas que Deus está preparando e dizendo: é pela graça. A graça que nos trouxe até aqui e que vai nos levar além do que imaginamos e do que pensamos. É a graça. Quando a bispa falava sobre a bênção que acompanha o obediente, isso é muito forte, porque se a gente tem em mente a importância que tem a obediência, a gente nem sacrificava tanto. A gente às vezes sacrifica muito porque não sabe o valor que tem a obediência. E a obediência vale muito mais do que o sacrifício. E quando ela cantava aquele louvor e dizia assim: eu quero te abençoar, quem vai contender? Deus bradava forte no meu coração. E Deus dizia: se eu quiser te abençoar, nem tu impede. Deus dizia para mim: nem tu impede se eu quiser te abençoar. Porque nem sempre a gente tem a mesma fé, você sabia disso? Às vezes a gente começa com fé, aí quando chega perto da promessa de cumprir, a fé vai se esvanecendo. Mas se Deus já decretou, Ele está dizendo: nem tu impede de eu te abençoar. Nem você duvidando vai impedir de eu te abençoar. E a graça fez com que eles fossem exaltados naquele reino, naquela terra, porque foram agraciados pela sabedoria, pela inteligência. E a Daniel Deus deu até o dom de interpretações. Então eles ficaram naquela terra, aquela terra que pela lógica humana não era uma terra de crescimento para eles, porque eles não eram de lá. Só que quando Deus quiser te fazer crescer, Ele vai te fazer crescer onde você estiver. Quando Deus quiser te fazer crescer, Ele vai te fazer crescer onde você estiver. Parece que tem crente que ainda não entendeu isso, aí fica achando: não tem como eu crescer porque eu estou no deserto, não tem como eu crescer porque eu estou na prova, não tem como eu crescer porque eu estou na luta, não tem como eu crescer porque a terra é estranha, é estrangeira. E Deus está dizendo: então teu crescimento vai vir do homem, porque se o teu crescimento vier de mim, diz o Senhor, eu tenho poder para te fazer crescer aonde você estiver. Até na terra que alguém diz, olha e diz: essa terra aí ninguém cresce, nesse bairro aí ninguém cresce, nessa comunidade aí ninguém cresce. Aí Deus olha e diz: só se for o crescimento baseado na força do homem, mas o crescimento que vem de Deus, irmãos, é diferente. Daniel cresceu. Só que, deixa eu mudar a palavra. Daniel não cresceu. Daniel foi crescendo.
Porque se eu disser que Daniel cresceu, nesse contexto aqui, eu estou querendo dizer que ele cresceu e parou. Só que ele não cresceu e parou, ele cresceu e continuou crescendo. Parece que quanto mais o tempo passava, mais Daniel crescia. E quando é Deus que dá o crescimento não depende nem da localização geográfica e também não depende de liderança da época. Porque Daniel ficou tanto tempo na Babilônia que mudou de rei para outro. O reino de Babilônia, que era um dos grandões, uma potência mundial, caiu. Quando a Babilônia caiu, outro reino assumiu, o reino dos medos e dos persas. Aí alguém pode olhar e dizer: se a Babilônia deu crescimento para Daniel, agora Daniel vai parar de crescer, porque a Babilônia caiu e Daniel vai cair também. Só que a Babilônia caiu, mas Daniel não caiu, porque o crescimento de Daniel não vinha do rei da Babilônia. O crescimento de Daniel vinha do Deus de Daniel. Então a Babilônia caiu, mas Daniel continuou. Fale mais alto: Daniel continuou crescendo. Mudou os reis, mas Daniel continuou crescendo. E quando a gente chega no capítulo 6, que foi o capítulo que nós lemos, já não é mais o reino da Babilônia, o reinado da Babilônia de Nabucodonosor. Agora já é o reino dos medos e dos persas, que no versículo 1 o rei vai ser chamado de Dário, ou Dario, como você quiser. Em outros livros vai ser chamado de Ciro, e os estudiosos vão dizer que ele é chamado de Dario aqui porque era outro nome para o rei Ciro. Enfim, o importante é que mesmo tendo mudado de rei ou de monarcas, Daniel ainda está lá. Só que nesse contexto aqui do capítulo 6, Daniel já não é jovem, tão jovem quanto do capítulo 1. Lembra que no capítulo 1 ele era jovem? No capítulo 6 já se passaram muitos anos do capítulo 1 para o capítulo 6. Então ele já não é mais tão jovem. Nesse contexto aqui, Daniel já está com cerca de 80 anos de idade. Mas sabe o que é interessante? É aquilo que eu te falei no começo, que obediência não tem a ver com idade. O mesmo Daniel que era obediente jovem, é o mesmo Daniel que continua obedecendo mesmo com 80 anos de idade. Ele mantém a mesma essência. Tanto é que no capítulo 6 ele ainda ora 3 vezes ao dia, mesmo tendo já os seus 80 anos. E a obediência não está ligada à idade, como eu já disse para você, e também não está ligada à situação. Porque o Daniel do capítulo 1, que era obediente, ainda não tinha crescido tanto quanto o Daniel do capítulo 6. Só que o Daniel do capítulo 6, que é um Daniel mais próspero do que o capítulo 1, ainda continua sendo obediente. Porque tem gente que obedece para crescer e depois que cresce não obedece mais. Só que Daniel não obedece para crescer, é por isso que ele não cresce, ele continua. Porque a obediência de Daniel não está ligado só ao que Deus faz por ele, mas o que ele está disposto a fazer para Deus. Então mesmo ele já tendo crescido bastante, porque agora ele está entre os 3 príncipes daquele reino, agora ele tem uma influência ainda maior naquele reino, ele continua sendo obediente. E essa obediência de Daniel faz com que ele chame a atenção das pessoas. Porque Daniel é obediente, mas não é a obediência dele, não é a homens em si. Mas a maior obediência de Daniel é a Deus. E por isso repousava sobre Daniel o que a Bíblia chama de espírito excelente, ou espírito de excelência. Ou seja, tudo que ele fazia, ou se colocava para fazer, ele fazia com exatidão, com excelência, com perfeição. Irmãos, eu estou falando de um homem de 80 anos de idade, que já alcançou um nível bom de prosperidade, mas continua fazendo com excelência, continua trabalhando com excelência.
Mas deixa eu liberar uma palavra aqui nessa noite, porque tem gente esperando ser próspero para fazer com excelência. Tem gente esperando lidar com muita coisa para fazer com excelência. E Deus está dizendo, se tu fizer com excelência, mesmo tendo pouco, aí eu te coloco sobre o muito. Mas tu tem que começar a fazer com excelência, não é depois, é agora. Tu não tem que esperar crescer para fazer com excelência. Tu tem que fazer com excelência agora, para me te dar um crescimento. O departamento é pequeno, mas faz com excelência. A função não é muito vista, mas faz com excelência. O cargo ainda não é o que tu quer, mas faz com excelência. Tu não recebe elogio pelo que faz, mas faz com excelência. E ele fazia com excelência. Só que quando você decide ser obediente, não espere chamar só a atenção de Deus não, viu? Quando você decidir viver com obediência, você não vai chamar só a atenção de Deus. Você também vai chamar a atenção do inimigo. E como vai? Então Daniel ocupou um cargo de superioridade, que era o mesmo cargo de outros que estavam com ele. Só que o que havia sobre Daniel era tão diferente, e eu falei sobre a graça aqui, você sabe que a graça era tão diferente que fez com que o rei decidisse, planejasse, colocar Daniel acima, elevar Daniel acima, a um nível acima. Por isso que eu disse que ele não cresceu, ele continuava. Isso. E isso chamou a atenção de quem trabalhava junto com Daniel. O que ele tem que eu não tenho? O que ele faz que eu não faço? Só que eles ocupavam a mesma função. Se eles ocupavam a mesma função, é natural que eles fizessem as mesmas coisas. Então a diferença não está no que eles faziam, mas em como eles faziam. Eles podiam até fazer o que Daniel fazia, só não fazia como Daniel fazia. É aí que entra o espírito excelente. Fazia a mesma coisa, mas fazia diferente. A gente não pode aceitar isso. A gente vai ter que parar esse crescimento. Se o crescimento de Daniel viesse do homem, irmão, tinha parado aqui agora. Mas eles não vão parar, porque o crescimento de Daniel não vem do homem. A primeira coisa que eles tentam fazer para parar o crescimento de Daniel é procurar em Daniel uma brecha. Diga brecha. Mas eles acharam? Não. Por quê? Versículo 4. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Se tem uma coisa que estremece mais o inferno do que isso, eu desconheço. O que estremece mais o inferno não é obra, o que estremece mais o inferno é santidade. É ele olhar, procurar e não achar uma brecha. Labaia surabacandará, piadaraia subidécia. É você não se contentar só com o dom que tem. É você não se contentar só com a obra que você faz. É você não se contentar só com o talento que você carrega. É você andar em casa, na escola, na faculdade, no trabalho e dizer: eu vou andar de uma forma que eu não dê motivo para o diabo me acusar. Mas ninguém está vendo. Teu pastor não está vendo. Tua esposa não está vendo. Teu esposo não está vendo. E você, mas o diabo está vendo. E eu não quero dar motivo para o diabo me acusar. Tampa as brechas. Tampa as brechas. O caldo vai engrossar só um pouquinho, viu? Mas para você não ficar constrangido, eu sou a primeira a receber. Olha para quem está do seu lado e diga: o teu adversário conhece o teu histórico. Diga: o teu adversário conhece o histórico que tu apaga do teu celular. O teu adversário conhece o histórico que tu apaga da internet. O teu adversário
agora só se tu é profeta e está disposto a receber, porque liberar é fácil, receber é que é difícil. Eu sou a primeira a receber. Se tu está disposto a receber, tu libera. Olha para quem está usando, diga: fecha a brecha, fecha a brecha, fecha a brecha, fecha a brecha. Dá trabalho pro teu adversário, meu filho. Deixa ele ficar doido procurando uma brecha. Fecha a brecha, fecha a brecha, fecha a brecha. Ele vai passar em todas as áreas, ó. Ele vai passar em todas as áreas. Chegou no casamento, cadê a brecha? Não tem. Chegou no trabalho, cadê a brecha? Não tem. Chegou no ministério, caia só. Não tem, não tem, não tem, não tem. Ele vai passando em área por área, mas não vai achar brecha. Não podemos relativizar a obediência, irmão. A obediência não é relativa. A obediência não é relativa. A santidade ficou tão banalizada que nós passamos a valorizar mais o dom do que a santidade. Por isso que a gente não se importa mais se está sujo, se está limpo, se está limpo, se está sujo. O importante é eu subir no altar e ser usado. O importante é eu pegar no microfone e ser usado. O importante é eu levantar a mão e ver alguém sendo curado. O importante é eu profetizar e ver alguém sendo abençoado. E Deus está dizendo para mim e para ti nessa noite: a santidade ainda convém à minha casa. Fecha a brecha. Aleluia, oh aleluia. Em um meio de uma geração tão corrompida, irmãos, como é difícil, mas também como é recompensador ter uma consciência limpa. Consciência limpa não é para quem é perfeito. Consciência limpa é para quem não se acostuma com o pecado. Sabe que peca de vez em quando, pode chegar a pecar, mas não se acostuma com o pecado. Sofre, chora, se rasga para não pecar, se esforça para não pecar. Cadê a geração de Daniel que Deus está levantando aqui essa noite? É uma geração que vai crescer e vai crescer muito, mas é uma geração que não vai banalizar a obediência. É uma geração que quando Deus te levar no mais alto nível que Ele quiser te levar, e tu chegar lá em cima, tu vai lembrar: eu não cheguei aqui para desprezar o Deus que me trouxe aqui. Eu cheguei até aqui por causa da obediência. E a obediência que vai me manter. Porque Deus não quer só te levantar. Deus quer que você se mantenha de pé. Nós temos uma geração que tem pressa para ser levantada. Só que essa pressa para ser levantada faz com que muitos sejam levantados, mas poucos permaneçam de pé. E Deus não quer só nos levantar, Deus quer nos manter de pé. E Daniel estava se mantendo fiel. Não se achava nele nenhum vício, não se achava nele nenhuma culpa. Os príncipes procuraram uma brecha e não acharam. Então eles manipularam o rei, induziram o rei, essa é a palavra, a assinar um decreto, a assinar E nesse decreto consistia que durante 30 dias não se fizesse oração nem petição a nenhum outro Deus, nenhum outro rei, senão ao rei Dário. Era isso que estava no decreto. Sabe o que é interessante? É que o decreto dizia que era só durante 30 dias. Eles sabiam, irmãos, eles sabiam que Daniel não conseguia ficar 30 dias sem orar.
Isso aqui é muito forte, irmão. Porque tem gente que passa de mais de meses sem saber o que é uma oração. Quem já passou esse período aqui? Eu já passei um período de frieza espiritual. Não sei quantos dias foi, mas eu já passei. E Daniel não conseguia passar. Porque o que Daniel, escute isso aqui, o que Daniel fazia não era orar, o que Daniel tinha era vida de oração. Ter vida de oração é diferente de quem ora. Tem gente que ora, mas não tem vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, é aí sim que você não consegue viver sem orar. Porque é uma vida de oração. Agora, enquanto você não tem vida de oração, você só ora. Ora um dia, 2 não. Outro dia ora, 3 dias não. E assim vai. Só que o que Deus quer para nós é vida de oração. Que assim, quando você não consegue ficar sem comer, não consegue ficar sem beber, não consegue ficar sem dormir, você também não consegue ficar sem orar. Eita Jesus, eu estou vendo vidas de oração sendo restauradas aqui essa noite. E ele orava e não ia conseguir, eles sabiam que ele não ia conseguir ficar 30 dias sem orar. Porque todos os dias ele orava. Ele subia na sua casa, entrava na sua casa, subia no seu quarto, abria as janelas que davam para a banda de Jerusalém, estendia as suas mãos e começava a orar. Daniel tinha 2 formas de não ser pego nesse decreto. A primeira é passar 30 dias sem orar e depois dos 30 dias voltar a orar. E a segunda, ele poderia orar escondido, sim ou não? Sim. Mas ele passou a orar escondido? A Bíblia diz no versículo 10 que quando ele soube do decreto, em outras palavras, quando ele soube que corria risco de vida, quando ele soube que se orasse, ele poderia ser jogado na cova dos leões, quando ele soube, isso aqui amedrontaria muita gente, irmãos. Só que eu estou falando de um homem que tem vida de oração. Aleluia, tem coisa que amedronta muita gente, mas não amedronta quem tem vida de oração. Você olha para quem tem vida de oração e diz: como é que consegue? Todo mundo se descabelaria na situação que essa mulher está passando, e eu vejo ela adorando. Todo mundo já estaria aterrado na depressão se estivesse passando o que esse homem está passando, e ele está na igreja adorando. É porque aquilo, aleluia, que desestabiliza muita gente, não consegue desestabilizar quem tem vida de oração. Quando ele soube do decreto, ele fez o quê? Subiu para casa, entrou no quarto. Daniel, tu tá sabendo do decreto? Tô. Vai fazer o quê? Depois eu não sei, eu sei que agora é hora de ir pro quarto. Tá na hora de orar. Mas tu não tá sabendo do decreto? Eu tô sabendo, e é por isso que eu vou orar. Porque decreto nenhum vai mudar minha vida de oração. É tu que não está entendendo. Decreto nenhum vai mudar a minha vida de oração. Eu quero profetizar nessa noite que nenhum decreto do adversário contra a tua vida, que nenhum decreto do adversário contra a tua casa vai tirar os teus joelhos do chão e nem vai acabar com a tua vida de oração. Ele subiu para orar, e agora eu corro para concluir. Ele subiu para orar, e os inimigos que já sabiam que ele ia orar foram pegar ele no ato, né? E correram para o rei para dedurar a Daniel. Quando o rei soube que o decreto não foi cumprido, ele ainda não sabia que tinha sido por Daniel. Ele então fez com que a lei fosse cumprida, porque essa lei foi assinada pelos medos e os persas, que é uma lei que não se pode revogar. Um decreto do homem que não se pode revogar pelo homem, porque decreto do homem não se pode revogar
pelo homem. Agora, os decretos que vêm de Deus, o homem não pode revogar. Era uma lei que não se podia revogar. E quando o Dario, que gostava muito de Daniel, soube que Daniel seria jogado na cova, passou a noite toda tentando achar uma maneira de salvar a Daniel. Mas disso aqui eu aprendo algo muito importante e eu levo para a minha vida. Que aquilo que é para Deus fazer, irmãos, homem nenhum consegue, por mais que tente. Não adianta ficar com raiva de quem tentou e não conseguiu. Aí você olha e diz, poderia resolver meu problema, fulano não resolveu. Poderia ter assinado aquele papel para mim, não assinou. E Deus está dizendo, quando é para mim fazer, homem nenhum consegue. Quando é para Deus fazer, o advogado não consegue, o médico não consegue, o promotor não consegue, o juiz não consegue. Aí Deus vai lá e faz. Ele tentou salvar Daniel, mas não conseguiu. Aí quando ele viu que não conseguiu, ele liberou uma palavra para Daniel. E ele disse para Daniel, Daniel, que o teu Deus, a quem isso aqui é muito forte, porque eu estou falando de homem pagão, e ele está dizendo para o Deus, ele está falando o nome do Deus de Daniel, está dizendo que o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, continuamente, tu não serve só dia de domingo, não, tu não serve só dia de congresso, não, tu não serve só dia de campanha, não, tu não serve só dia de festa, não, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Ele te livrará, Daniel. E Daniel entrou naquela cova. Tem gente achando que é o fim, porque já está dentro da cova. Porque se Deus quisesse me livrar, já tinha me livrado. Não foi assim com Daniel. Se Deus quisesse, não poderia ter livrado ele antes? Sim, poderia. Mas Deus só quis livrar ele dentro da cova. E tem gente dizendo, se Deus quisesse fazer, já tinha feito. Como ele ainda não fez, não vai fazer mais. E Deus está dizendo, eu não trabalho com o teu tempo, eu não trabalho com a tua metodologia, e nem trabalho com a tua expectativa. Quando eu quiser fazer, eu posso fazer com a porta aberta e posso fazer com a porta fechada. Eu posso fechar a cova e posso fazer com cova aberta também. Ele faz quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Quando Daniel entra na cova, eles trazem uma pedra, versículo 17. Colocam uma pedra sobre a boca da cova. E o rei sela essa pedra com um anel, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Agora eu te pergunto, a sentença foi mudada? Isso, eu vou perguntar mais uma vez, tu dá essa mesma resposta. A sentença foi mudada? Porque a sentença dizia que quem não obedecesse o decreto seria lançado na cova dos... E Daniel não foi lançado na cova dos leões? Então quer dizer que a sentença realmente não foi mudada. E é isso que torna interessante, porque Deus não precisou mudar a sentença para dar livramento a Daniel. Deus não precisou mudar a sentença para dar livramento. Sabe o que foi que Deus fez? Deus só deu um novo decreto. O teu decreto é que seja lançado, pois lança. Eu vou dar um novo decreto. Qual é o decreto? O decreto é que ele vai entrar, mas vai sair. Vai entrar com vida e vai sair com vida. O teu decreto é para ele entrar com vida e sair morto. O meu decreto é para ele entrar com vida e sair com vida. Vai entrar com vida, mas vai sair com vida. Qual é o título do propósito? O decreto de Deus. Não é o decreto de Deus? Só que a gente fica tão focado no decreto do adversário, né? Às vezes parece que o decreto do adversário tem mais peso sobre nós do que os decretos de Deus, irmão.
A gente para de adorar por causa do decreto do adversário. A gente para de caminhar por causa do decreto do adversário. A gente pensa em desistir por causa dos decretos do adversário. E Deus está dizendo: o meu decreto é muito maior. O meu decreto é muito maior. Ele não mudou a sentença acerca de Daniel, mas ele deu um novo decreto acerca de Daniel para mostrar que a vida de Daniel não estava na mão de Bel, o nome que deram a ele lá na Babilônia. A vida de Daniel estava na mão de Deus, porque Daniel significa Deus é meu juiz. Ele quem julgou a causa de Daniel. Ele julgou a causa de Daniel. Agora vem comigo. Vem comigo. No outro dia, Daniel passou a noite na cova. No outro dia o rei foi lá. O rei que nem conseguiu dormir. Foi lá e gritou com uma voz triste, pensando que Daniel estava morto. Mas eu acho lindo que tem uma fé aqui. Não tem bispa no coração do rei? Tem uma fé. Porque mesmo com a voz triste ele chamou, irmão. Se fosse outro nem chamava. Já pensava logo: vou chamar para quê? Que morto não escuta. Mas ele chamou. No fundo tinha ali uma esperança. Aí ele chamou a Daniel e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Eita glória! Eu vou profetizar, que eu estou sentindo graça para profetizar. Depois dessa cova, depois desse processo, vai ter gente que não adorava adorando. Vai ter gente que não reconhecia teu Deus reconhecendo. Vai ter gente que não se convertia se convertendo. Essa cova fez aleluia. Essa cova fez o rei abrir a boca para dizer: servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Aí a voz de Daniel ecoou lá da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Presta atenção nisso aqui. Versículo 22. Daniel está dizendo que o anjo que Deus enviou fez o quê? Fale de novo, fez o quê? Eu posso fechar o que já está fechado? Eu fecho aquilo que está aberto. Sabe o que Daniel está dizendo para o rei? Não é que o leão não sentiu meu cheiro. Não é que o leão não me viu. Não é que o leão não quis me devorar. Ele até abriu a boca, mas quando ele abriu, o anjo já estava lá para fechar. Ele até abriu, mas quando abriu, o anjo já estava lá para fechar. O anjo chegou primeiro que o leão. Que anjo? O anjo do livramento. Eu quero liberar uma palavra nessa noite. Pode ser que Deus não te livre do processo, mas nesse processo que Ele permitiu você viver, Ele já liberou livramento para você. E já liberou livramento para tua casa. Pode ter leão no processo, mas não vai ter morte. Quem recebe não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. No Vila Peri não vai ter morte. Na tua casa não vai ter morte. No teu bairro, na tua rua, eu quero profetizar que tem livramento descendo essa noite. No Maracanã não vai ter. Morabaia, Surabaia. Aqueles que mandaram, aqueles que armaram para que Daniel fosse para a cova, foram jogados na cova. Daniel saiu, os inimigos entrou. Antes que os inimigos tivessem tempo de respirar lá dentro, os leões estraçalharam os inimigos. Porque a cova era para Daniel, mas os leões não eram para Daniel.
Quem está entendendo isso aqui? A cova foi para ele, os leões não. E o rei Dário reconheceu o poder do Deus de Daniel. Eu ouso até dizer, agora é um pensamento pessoal meu, eu ouso até dizer que todo esse processo nem foi para Daniel, foi para Dário. Daniel foi para a cova, mas a cova não foi para Daniel reconhecer, foi para Dário reconhecer. Você está entendendo? Você que crê que nesse processo que Deus te colocou é para alguém reconhecer o teu Deus. Que esse processo é para alguém reconhecer. Eu estou profetizando aqui que alguém da tua casa vai reconhecer por meio desse processo. Alguém da tua família, da tua parentela vai reconhecer por meio desse processo. Porque o rei reconheceu e disse: da minha parte é feito um novo decreto, que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Recebe essa aí, crente. Ele livra, Ele salva. Vai escutando isso e vai se colocando de pé. Ele livra, Ele salva, e Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Essas palavras lindas que eu acabei de dizer não foram ditas por Daniel, foram ditas pelo rei. Foram ditas pelo rei. Ele reconheceu. Ele reconheceu. E eu quero profetizar que alguém vai reconhecer. Levante a mão comigo nessa noite. Debaixo dessa palavra profética, eu quero profetizar que há um novo decreto de Deus sobre a tua vida. E há um novo decreto de Deus sobre a tua casa. Eu estou profetizando aqui, viu? E eu estou recebendo também aquilo que eu estou profetizando. O decreto que o adversário lançou sobre a tua vida. O decreto que o adversário lançou sobre a tua casa. Você sabia que nesse decreto tinha morte? Nesse decreto tinha falência? Nesse decreto tinha fracasso? Nesse decreto tinha doença? Mas aí Deus veio com um novo decreto. E nesse decreto que Deus libera, tem provisão, tem salvação. Eu estou sentindo graça de Deus e por isso eu vou fazer isso aqui. Se você pode, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Se você pode, só se você pode fazer isso com essa pessoa. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Se você não pode, coloca a mão no teu coração. Mas se você pode, coloca a mão nessa pessoa. Isso. Tem a unção profética sobre nós aqui essa noite. E você vai aproveitar essa unção profética para profetizar. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu estou crendo tanto nessa palavra que eu creio que essa semana haverá sinais por meio dessa palavra. Eu creio que ainda essa semana haverá sinais por meio dessa palavra. Eu estou crendo. Isso, mantenha a mão no ombro dele e no ombro dela. Agora tu vai começar a profetizar. Cada profecia que tu lançar sobre a vida dele e sobre a vida dela agora, vai quebrar o decreto do inferno. Vai quebrar o decreto do inferno. Isso. Profetiza.
Profetiza, vai. Diga, eu profetizo vida. Aí a morte vai ser quebrada. Diga, eu profetizo cura. Aí a doença vai embora. Diga, eu profetizo libertação. Aí as correntes serão quebradas. Diga, eu profetizo renovo. E a frieza vai bater. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, vai. Profetiza, profetiza, profetiza. O decreto de Deus está sobre nós. Profetiza. Diga, eu profetizo prosperidade. Rabacalabaraya, sorabacandarábia. Profetiza. Eu profetizo. Isso. Olha aí os crentes profetizando. Olha aí os crentes profetizando. Olha aí, enquanto você profetiza, o decreto de morte está sendo quebrado nessa noite. O decreto de Deus está sobre a tua vida.